Olá pessoal, hoje nós iremos falar a respeito de afinidade eletrônica. Afinidade eletrônica ou eletroafinidade é uma propriedade periódica que diz respeito a um átomo qualquer, que eu vou representar pela letra E, no estado gasoso, obrigatoriamente, né? Há alguns parâmetros para serem utilizados para descobrir a afinidade eletrônica do átomo. Ele vai receber um elétron, vai se transformar em um ânion e vai liberar uma certa quantidade de energia. Essa energia é que a gente chama de afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Quem é que vai ter maior eletroafinidade? Aqueles átomos que tiverem o raio menor. Ou seja, eletroafinidade e raio atômico são grandezas inversamente proporcionais. Então, quando eu observar na tabela periódica, um esboçozinho da tabela, vai ter maior afinidade eletrônica aqueles átomos, então, que tiverem um menor raio, que estão nessa região mais à direita da tabela. Como eu estou falando a respeito de um átomo receber um elétron, não faz muito sentido a gente falar a respeito da eletroafinidade dos gases nobres. Não que eles não tenham, eles têm. Porém, não faz muito sentido. Essa previsão, então, nos diz que aquele átomo que tiver o menor raio vai ter a maior afinidade, ou seja, ele vai querer realmente se transformar em um ânion e liberar uma quantidade de energia. Por essa previsão, era de se supor que o flúor tivesse a maior afinidade eletrônica. Entretanto, né, por cálculos e dados experimentais, a gente encontra que o cloro é o elemento químico que apresenta maior afinidade eletrônica. Continuando, nós vamos falar a respeito de eletronegatividade, tá? O nome é bem parecido, mas é uma outra propriedade periódica. Essa propriedade periódica, ela só faz sentido quando os átomos estão ligados, ou seja, é uma propriedade de interação entre os átomos. Eletronegatividade. Essa propriedade, então, ela se dá da seguinte forma. Quando um átomo estiver ligado com algum outro, obviamente, quem é que vai ter a maior capacidade de atrair para si os elétrons? Esses átomos que têm maior capacidade de atrair para si os elétrons são aqueles que têm o raio menor. Então, quem são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica? Justamente os ametais. Ó, e a eletronegatividade cresce dessa forma. Também não faz muito sentido de falar de eletronegatividade para os gases nobres. Então, essa região onde apresenta os átomos com menor raio é onde eles apresentam maior eletronegatividade. E o átomo com a maior eletronegatividade de todos, ou o elemento químico, é o flúor, né? Em geral, os ametais, eles são muito eletronegativos, mas dentre os ametais, o flúor é o elemento químico com a maior eletronegatividade, ou seja, ele quer sempre atrair para si os pares de elétrons. Uma outra propriedade periódica também, e que é o contrário da eletronegatividade, é a eletropositividade. Eu vou usar aqui o mesmo esquema no quadro para a gente falar a respeito da eletropositividade.
Se a eletronegatividade cresce nesse sentido, a eletropositividade cresce no sentido contrário. Ou seja, quem é que vai ser mais eletropositivo? Ou seja, vai querer deixar os elétrons irem ou liberar esses elétrons mais facilmente? Os metais, preferencialmente os metais alcalinos, que são esse primeiro grupo na tabela periódica. Com isso, o elemento que apresenta a maior eletropositividade é o frâncio, que também apresenta o maior raio atômico. Ok, pessoal? Certinho? Até a próxima aula!